porque eu creio no Deus que eu sirvo. Levante as suas mãos para o alto, diga: Senhor Jesus, consagra minhas mãos, e onde eu tocar essas mãos, que haja bênção, que haja vitória, que haja restauração, começando pela minha vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Você que está em casa acompanhando agora, se você está doente, coloque a mão no local da enfermidade, pois nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que dá vida. E Ele disse para nós: eis que vos dou poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que esse espírito da fraqueza, da confusão, da tristeza, da angústia, da depressão, o espírito que tem colocado desejo de morte, de suicídio, sai daí agora dessa casa, dessa família, sai da vida desse irmão, dessa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, toca agora com o seu poder, com a sua mão onipotente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo câncer, o nódulo, cisto, a gastrite, artrite, artrose, sai daí agora em nome de Jesus. Toda leucemia vai saindo agora pelo poder do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, diga: eu rejeito toda praga, toda maldição, toda inveja. Diga: eu rejeito, eu não aceito. Diga: eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal que estiver sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, tira a mão da cabeça, diga: sai, sai, sai e sai, e não volte nunca mais. Respire fundo, diga: graças a Deus. Olha aqui para mim, receba sua vitória, receba sua bênção nessa manhã. Diga: graças a Deus. Quem está alegre aí, diga: glória a Deus. Está alegre mesmo? Vamos continuar então? Solte aí, filhinha, assim ó. Vamos esquentar as mãos hoje, ó. Assim ó, nas palmas, o ritmo, ó. Isso, bem forma. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, no meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, olá, o lindo coral de anjos, oh glória a Deus, vieram acompanhando meu Senhor Jesus. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, quero ver sua voz. Quando eu cheguei aqui, glória. Quando eu cheguei aqui, no meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, batalha não é batalha se não surgir as lutas, se não surgir a luta. Batalha não é batalha, batalha não é batalha se não surgir as lutas, se não surgir a luta. Batalha, e com Jesus eu irei, e com Jesus eu. Você venceu a batalha e o diabo perdeu. Você venceu a batalha e o diabo. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro.
sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu sou um barco que navega sobre o mar, Jesus Cristo, cara. e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado tem que ser lavado seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado tem que ser lavado seu pobre coração. Assim, ó. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. A igreja diga assim: meu Deus, eu creio que hoje é o meu dia, o dia da minha bênção. Diga graças a Deus e aplauda Jesus bem forte. Dá paz, seu irmão, diga paz, bom dia. Pode sentar em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Alguém pode sentar, gente. Alguém tem uma bênção para contar hoje? Quem tem um testemunho hoje? Amém? Quem tem sido abençoado dessa igreja? E essa bênção vai continuar, amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra hoje, como hoje é Santa Ceia do Senhor. Gostaria que os irmãos encontrassem a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 8, versículo 31. Então você que não pôde vir agora, no primeiro horário, por conta da chuva, ou alguma razão, às 15 horas nós teremos o culto. À noite também nós teremos o culto, onde o pastor Rufino vai estar pregando, amém? Ele não pôde estar agora, mas à noite vai vir todo mundo de volta, né? E o pastor tem aquele outro lá, irmão. Isso. Pode pegar esse mesmo. Pode pegar esse mesmo. E aí, meus amados irmãos, à noite vai ser o segundo culto, amém? Em nome de o terceiro, aliás. Então não falte, você que não veio agora. Hoje, principalmente Santa Ceia do Senhor, não deve faltar. E você de Guarulhos também. Você que não pôde estar junto com o pastor na parte da manhã, esteja à noite, 7 da noite, mas não deixe de participar. Inclusive a palavra de Deus hoje já tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, com liberdade. João, capítulo 8, versículo 31. Você que está em casa acompanhe, João 8, 31. Aqui fala de liberdade. Aí a gente fala assim, não, mas nós somos livres. Era isso que os judeus pensavam, né? Que era livre. Então hoje tem tantas coisas que quer escravizar a gente. Se você não vigiar, você é escravizado na própria casa. Você é escravizado pelo sistema, escravizado pelo trabalho. O que essa palavra escravidão para nós hoje não é aquela escravidão de antigamente que você apanhava, que você... Não. Mas nos dias de hoje, é aquilo que tira a sua opção. Tudo aquilo que tira a sua opção passa a ser uma opressão na sua vida. E hoje tudo o que acontece é para tirar a sua opção. É tirar a opção de vir para a igreja, tirar o horário de servir a Deus, tirar a opção de estar com a família. Quer ver algo que está escravizando as pessoas hoje? Vocês querem saber? Quem quer saber aí? Celular. Tem pessoas escravas, ela é tão dependente do celular, que se ela esquecer em casa e chegar na rua, e ela perceber que o celular ficou em casa, ela começa a suar frio, começa a dar uma tremedeira, principalmente quem deve, né?
Quem deve, então, fica com medo de alguém achar o celular. Aí pronto, aí começa a suar frio, né? Eu acho isso um erro. Em casa, o meu celular, até o Pedro sabe a senha, né? Pedro já vai lá, rapidinho já sabe a senha. Tem casal que o marido não pode saber. É minha liberdade. Você quer ter liberdade, para que casou? Quando você casa, você abre mão da liberdade, né? Em casa, as minhas filhas, todas elas, eu sei a senha do celular dela. Tem filho que, misericórdia, ele põe a impressão digital do dedo mindinho do pé para ninguém descobrir o que está lá, né? Então são tantas coisas que quer escravizar e tá conseguindo. E consegue na vida de muita gente. Por quê? Consegue porque não foi liberto por Jesus. Como está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. O que é essa liberdade? É o poder. Poder. Liberdade é poder. Se você perder sua liberdade, você perdeu o poder. É isso que o sistema, que o mundo, que os problemas, situações do dia a dia tenta roubar de nós. É a nossa liberdade que foi conquistada. Nossa liberdade. E não é só os problemas que quer roubar, o mundo também. O governo mundial, bem te falando, quer dominar as pessoas. É assim ou não é? Você percebe que todo mundo quer dominar alguém? Então todo mundo tem esse desejo de mandar. E se nós vacilarmos, realmente vamos perder a nossa liberdade. E o próprio Jesus, ele não roubou de nós a liberdade. Ele nos deu a liberdade de escolha e de decidir. Ele obrigou alguém a servir a ele, gente? Não, e nem obriga. Ele nos deu a liberdade de escolha. Mas o mundo quer nos obrigar. Os problemas querem nos obrigar. Então diz assim, olha, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que cria nele. Então tinha quem cresce em Jesus e quem não acreditava. Mesma coisa nos dias. Mudou alguma coisa? Mudou, gente? Todo mundo crê em Deus? Não. Todo mundo crê em Jesus? Não. Mas tem os que crê. Nós somos os que creem. Ou seja, os que creem em Jesus, eles aceitam a palavra de quem? Quem não crê, não aceita. Tem muitas pessoas que estão nos templos, nas igrejas, mas elas não creem em Deus, porque elas questionam a palavra de quem? Não aceita. E só aceita aquilo que é bom para ela. O que não é, por exemplo, aquela velha costume de muitos, né? Eu estou falando com vocês aqui, com pessoas que estão assistindo, que vão assistir. Tem pessoas que enquanto você está falando de bênção, a pessoa está falando comigo. Deus está falando comigo, é bênção, é comigo. Mas se Deus chamar a atenção, aí ela já olha para o irmão e fala, é com aquele irmão lá, não é comigo mais não. Então essa pessoa, ela é livre? Não, ela é escrava também dos seus próprios desígnios, dos seus próprios desejos. Ela é escrava das suas próprias vontades, meus irmãos. Olha que coisa, meus irmãos. Então liberdade é você poder decidir, você poder respeitar também a decisão dos outros. Isso é liberdade, é ser livre e dar liberdade para os outros. Então, os judeus que criam nele, e tinha aqueles que não acreditavam, como nos dias de hoje. Ele diz assim, olha, se permanecer no meu ensino, tá vendo? Verdadeiramente sereis o que, gente? Então, o que nos torna livres? É a permanência
nos ensinamentos de Jesus. Não, olha só, meus irmãos, olha aqui para mim, não é apenas permanecer na igreja. Tem pessoas que me acompanham agora que ela está na igreja. Ela está na igreja, ela nunca saiu da igreja. Mas será que a palavra do Senhor está nela? Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém que ela está na igreja, mas a palavra de Deus não está nela. Você olha para a pessoa e fala assim, mas puxa vida, a pessoa é crente, vai para a igreja, mas a palavra de Deus não está nela. Você não consegue enxergar. Quando a palavra de Deus está em nós, é notório que todo mundo vai observar, vai enxergar. Porque a pessoa que tem a palavra de Deus, a atitude dela é outra, a maneira de falar, de pensar é outra, é diferente de quem não tem, de quem não anda segundo a palavra de Deus. E ele diz assim, ó, que se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Está vendo? Verdadeiramente. Então isso significa que existe o falso e existe o verdadeiro, não é? Como em tudo na vida tem o bom e tem o falso. Tem o falso discípulo, irmão? Tem. Existe? Claro que existe. É aquele que só pensa em si mesmo. É aquele que o único interesse é em obter resultado para si próprio, independente de quem que ele vai ter que pisar, derrubar, independente de quem que ele vai ter que tirar a liberdade. Esse é o falso. Mas o verdadeiro é aquele que anda segundo os seus ensinamentos. Ó, e então conhecereis a verdade. Tá vendo? E a verdade o quê? Vos libertará. Quem é a verdade, gente? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, se a pessoa não conhecer a verdade, ela nunca vai ser livre. E como que você conhece a verdade? Como que você conhece ao Senhor? Você não conhece as pessoas se você não conviver com ela, irmão. Você precisa conviver com a pessoa para você conhecer ela. Não tem pessoas que você acha que você conhece e você se surpreende? Você fala, nossa, eu pensei que eu conhecia fulano. Estava completamente enganada. Já tem pessoas que você acha que, né, que te surpreende de uma forma diferenciada. Então a convivência é que nos faz conhecer. Então quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais eu vivo com a palavra de Deus, eu me lanço, eu me dedico à palavra de Deus, mais eu vou conhecer. E quanto mais eu conheço a Deus, mais o mal não tem poder para me escravizar. Você tem autoridade para decidir sua vida. Quando a pessoa não conhece a verdade, ela fica sofrendo, aceitando a imposição do mundo, do diabo, aceitando a doença, o problema. Mas quando você conhece a verdade que é o Senhor Jesus, você não aceita, você luta e vence para a glória de Deus, irmãos. Aí ele diz assim, ó, versículo 33, né? Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Olha só. Então eles achavam por ser descendente de Abraão, por ter uma religião, isso tornava eles livres. É engano, né? Hoje, igual hoje, tem muitos crentes que ele acha, não, eu sou crente, eu sou livre. Pensa direitinho. Você que está assistindo, que acha que você é livre, pense se você é livre de verdade. Será que você não tem alguma coisa que escraviza? É um vício, um mau costume, a mentira? Tem.
sabe, tudo aquilo que tira a sua opção, torna você escravo. Tem gente que é escravo da bebida, escravo da mentira, não consegue parar de mentir. Quando ela não mente, ela não tem prazer. E o ser humano acostuma até com isso, sabia? Com escravidão, com prisão. Eu lembro que eu fiz trabalho no presídio muitas vezes, em torno de 8 anos. E eu conheci gente lá dentro que recebeu liberdade, mas ele fez alguma coisa de propósito para poder voltar para a prisão, porque ele não conseguia mais viver na sociedade, estava acostumado a viver lá dentro da prisão. Então, o problema é esse, irmão. O ser humano, ele acostuma com as coisas. E se tem uma coisa que nós não devemos é acostumar com o que é ruim. Não acostume não é assim não. É assim mesmo. Não é assim mesmo não. Mas está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo, mas para mim não. Eu não vou acostumar com isso não. Não acostumo não. O que é ruim, não. Eu posso até enfrentar um problema, uma situação, mas acostumar com ela jamais. Eu vou lutar contra, porque eu sou livre para escolher. Porque eu permaneço. Eu não apenas estou na igreja, mas eu permaneço na palavra de Deus. Então, se eu permaneço na palavra de Deus, eu sou livre para decidir a minha vida. Você é livre. Depende de você. Não adianta eu ficar reclamando. Depende de mim. Aí diz assim, olha. Respondeu ele, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes que seremos livres? Eles achavam que era livre, mas estava mais uma vez, irmão, sendo escravos. Dentro da sua própria terra. E quantas pessoas é escravo dentro da sua própria casa? Dentro da própria casa ela não pode decidir nada, não pode escolher nada. Não tem poder para decidir nada dentro da própria casa. Que coisa horrível, né? Não aceite não. Não aceite. Lute. Vá em frente. Você conhece a verdade, não conhece? Ela vai te libertar disso. Aí diz assim, olha. E disse Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho, né, aí permanece para sempre. O filho, ele tem suas garantias. Então olha aqui para mim, você não é mais servo. Você chama o seu filho de meu servo? Não. O próprio Senhor Jesus disse assim, ó, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque tudo que meu Pai me deu, eu reparti convosco, com vós. Olha, o amigo, irmãos, o amigo é tão importante na nossa vida. O amigo é diferente do parente, do irmão. Tem pessoas que ela tem o irmão, mas o irmão não é amigo. Ela tem o parente, a irmã, mas a irmã não é amiga. Não é? Até porque o parente a gente não escolhe, mas o amigo você escolhe. Então, você foi escolhido por Jesus. Jesus teve irmãos? Teve irmãos? Irmãs? Teve? Mas ele escolheu quem devia estar ao lado dele. Não é porque eram irmãos de Jesus, irmã de Jesus, que tinha algum privilégio de estar do lado dele. Não. Ele escolheu, ele te escolheu. Você é um escolhido de quem? De Deus. É diferente. E ele diz assim, olha, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece em casa, mas o amigo sim, o filho sim.
Então, além de nós sermos filhos do Senhor, nós temos que ser amigos também. Como é bom a gente ver um filho que o pai fala assim: olha, esse aqui, além de ser meu filho, é meu amigo. Além de ser minha filha, é minha amiga. Tem filho que fala assim: não, a minha mãe é a minha amiga, o meu pai é meu amigo. Isso é bom, não é, gente? É ou não é? Então significa que um lar desse, um lar que tem o filho, a filha, a mãe e o pai, além de pai e mãe, amigos, é um lar abençoado. Mas o Senhor também impôs uma regra. Ele disse assim: vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então tudo tem regra, não tem, gente? Você é amiga de uma pessoa que não está nem aí? Você é amigo de uma pessoa que não consegue guardar um segredo seu? E diga-se de passagem, quem nunca se deu mal nisso, né? Às vezes você pensa que fulano é seu amigo, na verdade o amigo dela é outro. Aí você conta a sua vida para ela, aí sai contando de um para o outro, daqui a pouco todo mundo está sabendo da história, porque você não é um amigo dela. Mas se você é amigo de Jesus e você conta a sua vida para Ele, tenha certeza que Ele vai resolver, vai te abençoar, que Ele vai te abraçar, que Ele vai estar junto com você, que a vitória chegará sobre a sua vida em nome dEle, irmão. Aí aqui no versículo, que número? Continuando, 35, ó. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho para sempre. Versículo 36. Se o filho vos libertar, tá vendo? Verdadeiramente sereis o quê? Livres. Se o filho, olha só que tem um S, não tem, gente? Se o filho. Por que tem esse S? Esse se faz toda a diferença. Porque tem pessoas que ela não quer ser liberto. Por que ela não quer ser liberta? Quais são as características de uma pessoa que não quer ser liberta? Ela não se esforça. Eu quero parar de beber. Mas aí ela vai no boteco, ela não quer parar. Não ia falar, eu vou falar. Você quer parar de fumar, mas você vai comprar? Você não quer parar. Então não é melhor ser sincero com Deus? Deus, eu não quero parar. Eu quero parar de mentir, mas ele mente, ele não se esforça. Ele quer continuar. E o Senhor só liberta quem quer ser liberto. Deus não vai libertar ninguém a pulso. A gente ora para a família, para Deus libertar os nossos filhos. A gente tem que orar para despertar nele o desejo de ser liberto. Antes de você pedir para Deus libertar a sua família, ora para despertar no seu filho o desejo de ser liberto. Porque se ele manifestar o desejo de ser liberto, Deus vai libertar ele. Mas enquanto ele tiver prazer na prostituição, na mentira, enquanto ele gostar disso, ele não vai ser liberto. Mas quando ele se decidir no coração, aí Deus vai libertar ele. Como é que o senhor sabe, bispo? Como é que eu sei? Pergunte aí, diga, bispo, como é que o senhor sabe? Pergunte, como é que o senhor sabe? Porque eu já passei por isso. Ou você acha que eu estou aqui porque eu era bonzinho? Não. Eu aprontava, mas eu tinha o desejo no coração de ter uma família, de ter minha casa, porque foi para isso que eu fui criado. No meio do caminho eu me desviei dos meus propósitos, mas eu tinha o desejo, e esse desejo Deus atendeu, e no meio do caminho o diabo tentou me escravizar de novo, e tenta me escravizar todos os dias, irmãos, e tenta escravizar nós todos os dias, porque ser cristão não é uma vez só, é
Todo dia nós temos que enfrentar, nós temos que dizer não às ofertas que o diabo proporciona para nós. Ou não? Todo dia ele quer que você desvie. Ou não? Todo dia ele coloca algo para escravizar, para tirar você da presença de Deus. É assim ou não é? Por isso que a palavra fala assim, ó, nós temos que permanecer nos ensinamentos dele. O diabo está me ofertando aqui, mas eu não vou aceitar. Eu vou permanecer na palavra. Olha lá que Jesus, o Senhor, quando foi provado no deserto, não foi? O que o diabo disse? Você não é o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí o Senhor preferiu permanecer na palavra. Ele disse: está escrito, Satanás, que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aí o diabo diz assim: mas você não é o filho de Deus? Atira daqui para baixo, está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito. Aí o Senhor disse assim: está escrito também, Satanás, não tentarás o Senhor seu Deus. Ele permaneceu na palavra de quem? O próprio Jesus, ele permaneceu, ele venceu o diabo, permanecendo na palavra, ele não cedeu. Então não seja aquele crente que pede 5 minutos para Jesus. Não tem crente assim? Já vi muito falar assim: eu sou crente, mas meu braço não é não. Então corta o braço. Porque se meu braço não for convertido, eu vou cortar esse bendito. Está escrito: é melhor entrar no céu faltando um braço, uma perna, um olho, do que ir para o inferno perfeito. Você está compreendendo, gente? Por que muita gente às vezes não é abençoada e muita gente às vezes não quer a igreja? Por quê? Porque não quer os ensinamentos de Jesus. Ele não quer ouvir essa palavra. Você acha que é todo mundo que prega uma palavra dessa? Procura na internet aí se você acha. A maioria só prega bênção. Só prega a prosperidade, bênção. É bênção, mais bênção. Ele não quer saber se você vai para o inferno ou não. Ele só quer que você prospere para você trazer prosperidade para a igreja. Mas adianta você prosperar e não herdar o reino de Deus? Porque prosperidade não significa salvação. Se prosperidade fosse salvação, então todo milionário tinha um direito, tinha um lugar reservado no céu, não é, gente? É ou não é? Então prosperidade não salva ninguém, irmãos. Prosperidade na vida do crente é derivada da sua salvação. Quando você é um cristão salvo, Deus vai abençoar a sua vida, vai prosperar a sua vida. E uma vida próspera é uma vida abençoada, não é uma vida com a conta bancária com milhões, não. Tem gente que tem milhões, mas não tem paz, não tem alegria, não tem salvação. Nem salvação ele consegue mais. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida. Aí continuando aqui para concluir, versículo 37, é isso? É isso mesmo, né? Ó, ele diz assim: sei que sois descendente de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não penetra em quem? Já percebeu que a palavra de Deus, ela não penetra no religioso? O religioso, ele cria um bloqueio. Ele não aceita. E o religioso que eu estou falando, não estou falando de igreja A, B, C, D, estou falando de religioso. Tem muito crente religioso que ele não aceita a palavra de ninguém, só a dele vale. Se você vai pregar para ele alguma coisa, já sei já, irmão. Eu já sei. Quem conhece alguém assim?
Você vai falar, eu já sei, isso é religioso. Os irmãos estão rindo porque conhecem, né? Eu já sei, não precisa pregar para mim não, que eu já conheço. É o religioso. Mas o crente não, o crente ele aceita. O crente, quando ele se reúne e começa a falar de Jesus, se não chama ele, ele passa o dia, ele aceita a palavra, porque está falando da palavra de Deus. O crente, ele aceita a palavra de Deus. Mas o religioso não, ele rejeita. O religioso, ele acha que já sabe. Eu conhece nada, irmão. Eu estou há 30 anos, não conheço a palavra de Deus. E desafio qualquer homem nessa face da terra que fala para mim que conhece a palavra de Deus. Porque a palavra se renova cada dia. Como é que a pessoa conhece se ela se renova? Não é verdade? Então vai dizer assim, olha, 37, ó. Sei que sou descendente de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não penetra em quem? Então o religioso, olha a diferença do crente convertido para o crente religioso. O crente religioso, ele é violento. O crente religioso, se você pisar no pé dele, ele manda a mão bem na sua cara. Pá! O crente religioso, ele não leva desaforo para casa. Se você vacilar, o couro come. Mas o convertido não. Olha lá Paulo e Silas, convertido, enquanto apanhavam, louvavam a Deus. O desconvertido não, já queria avançar para cima, fazer a revolução. Vamos fazer a revolução. O convertido, ele ora. O desconvertido, ele quer agir na porrada, no braço. É assim ou não é, gente? Aí diz assim, ó, versículo 38, ó. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vossos pais. Responderam eles, ó, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se fosses filho de Abraão, praticaria as obras de quem? Porque o filho, meus irmãos, ele tem a tendência em copiar o pai. 99% dos filhos, ele é um espelho do pai. Se o pai for um fracassado, raramente o filho vai ser um vencedor. Por quê? Porque a convivência. Às vezes o filho, quando o pai é fracassado, o filho só consegue achar direção quando ele sai de casa. Porque enquanto ele estiver em casa, ele não acha direção. Mas quando ele tem exemplo dentro de casa, ele vai ser um vencedor junto com o pai. Então o Senhor falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, praticariam as obras dele. Ou seja, em outras palavras, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seriam crentes, vocês acreditaram no que eu estou falando, porque Abraão foi chamado de crente. Porque ele cria mesmo. Ele não questionava, ele fazia, porque o crente é aquele que faz. Entendeu? O crente não é aquele que questiona, é o que faz, é o que obedece. Ó, eu não sei, ó, um exemplo. Aqui dentro desse envelope aqui tem um azeite. O bispo está falando para mim que onde eu colocar esse azeite aqui, Deus vai abençoar. Eu creio, eu vou fazer, eu vou colocar. É o crente. O não crente, ele tem dúvida. Mas será? É só um azeite. Ah, só porque ele subiu no monte, porque ele levou no monte? Ah, que nada. O não crente, ele pensa assim. Mas o crente ele acredita. Por mais que as pessoas achem um absurdo, ele não se importa, ele crê. E a bênção é para os que creem.
Aos que creem no Senhor verão a glória dele. Então, por que muita gente não vê? Porque em vez de elas crerem, elas questionam a Deus. Ela só crê naquilo que convém para ela. Se não for conveniente, né? Então ela não crê. Então não é o crente, é o religioso. E tem um monte de religioso, não tem, gente? Tem ou não tem? Concluindo aqui o versículo 38, ó. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvis de vossos pais. Respondeu eles: nós somos descendentes de Abraão. Disse Jesus: se fosses filho de Abraão, praticaria as obras de Abraão. Todavia, procurais a matar-me, homem que vos disse a verdade, que Deus ouviu Abraão e não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Pesado, hein? Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Ele foi bem claro, não foi? Ele disse assim: por mim mesmo eu não vim não. Né, irmãos? Por mim mesmo eu não vinha não, mas ele me enviou. Se vocês fossem filho de Deus, você me amaria. Você aceitaria a minha palavra. Vocês pelo menos não deixavam a ira entrar no coração. Aceitaria. Se fosse filho de Deus, então o filho de Deus, ele aceita a palavra de quem? De Deus, irmão. O filho aceita a palavra do pai. O religioso não. O religioso ele rejeita. Ah, mas eu aceito a palavra de Deus. Mas nunca tem tempo para... Ah, eu amo a Deus, mas nunca tem tempo para Deus. Como é que você se sente com a pessoa que te ama, que nunca tem tempo para você? Como é que fica esse amor? Fica em evidência, não fica não? Entra um pouco de dúvida se realmente há amor de verdade ou não. Então ele disse: se você fosse filho de Deus, praticaria as obras de Deus. Então uma pessoa que quer matar é obra de Deus? Uma pessoa que quer destruir o outro é obra de Deus? O crente que vive mentindo é obra de Deus? O crente que quer ver a derrota dos outros é obra de Deus? O crente que quer ver o mal dos outros é obra de Deus? O crente que não se importa com a igreja é obra de Deus? Então, quem ama se importa. Quem ama se aproxima da palavra de Deus. Então, tem pessoas que não amam nem a própria vida, porque o crente, o religioso que não ama a Deus, ele não ama nem a própria vida. Você vai confiar numa pessoa que não ama nem a própria vida? Eu amo minha vida, eu cuido dela. Você tem que amar a sua vida, você tem que cuidar dela. Coisa que mais me entristece é quando eu vejo alguém falar em tirar a própria vida, porque outros orando para ter vida, no hospital fazendo tratamento para curar do câncer, para outros em cima de uma cama com HIV morrendo, outro com um Covid morrendo, outro lá orando para Deus da vida. Aí vem outras pessoas querendo tirar a própria vida. Olha que coisa. Se a gente pudesse falar assim: você não quer não sua vida? Eu vou dar para aquele que está querendo. Se a gente pudesse fazer isso, né, irmãos? Aí eu continuo aqui, versículo 41, né? Vós fazeis a obra do vosso pai. E protestaram ele: nós somos filhos de... Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque não
entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir as minhas palavras. Vós pertenceis ao vosso pai, ó, que duro, o diabo. Quereis executar o desejo dele, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele, e quando ele profere mentira, fala do que lhes é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vós digo a verdade, não credes em mim. Pode alguém de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Olha só. Quem pertence a Deus, ouve a palavra de quem, gente? Lembra que eu falei para vocês? Quem pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. O motivo que não ouvis é que não pertenceis a quem? Diga-se misericórdia. Você está entendendo? Então, a pessoa que fala assim, eu não quero ouvir esse negócio de crente não, mas eu amo a Deus, é mentiroso. Ele não conhece a Deus, ele não ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Imagina vocês como seria o culto aqui, se a gente viesse só louvasse, cantasse, e desse oportunidade e tal, e vocês não ouvissem a palavra de Deus, como que vocês sairiam daqui? Vazio, né? Vocês iam se alegrar bastante, mas vocês iam falar assim, nossa, hoje o culto foi legal, mas o pastor nem pregou. Quantas vezes já fui no culto que falava assim, nosso culto foi uma benção, a oportunidade foi uma benção, mas o pastor pregou só 15 minutinhos, rapaz. Quando eu estava começando a encher o cântaro, encerrou o maná. Então a palavra, quando a gente ama a Deus, a palavra de Deus, ela satisfaz. Às vezes eu prego aqui, eu estou pregando, quando eu vejo já passou, é igual agora, já tem quase 40 minutos, nem parece. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, isso traz satisfação, parece que o tempo congela. A gente tem prazer em ouvir a palavra, e a palavra nos enche. Então, aquele que ama a Deus, é aquele que ouve a palavra dele. Para concluir aqui, o 48, responderam os judeus, não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio. Disse Jesus, eu não estou possesso de demônio, mas honro meu Pai, né? E vos me desonreis. Eu não busco a minha própria glória. Há quem busca. Ele é o juiz. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá o que, gente? A morte. Diga glória a Deus. Não está falando dessa morte física. A morte espiritual. Olha para mim, meus irmãos. Quanto crente morto espiritual tem? O crente morto espiritualmente, não é aquele, às vezes a pessoa acha que ser vivo espiritual é andar pulando, rodopiando, saltitando. Não é isso. O morto espiritual é aquele que não se interessa pela palavra de Deus. É aquele crente sentimental, que ele vive pelo sentimento. Ele só faz as coisas se sentir. Se eu sentir, eu vou para a igreja. Se eu não sentir, eu não vou. Hoje eu vim para a igreja. Aí eu senti uma coisa tão gostosa. Tem dia que a gente sente, não sente aquele calor, aquela presença gostosa. Mas tem dia que você não sente.
e isso tornou você morto? Não. Porque o morto que Deus está falando é aquele que não se importa, que não se interessa. O vivo é aquele que faz o que tem que ser feito. O vivo sente dor, não sente? O vivo entristece. O vivo se decepciona. Não é? O morto sente alguma coisa? O morto decepciona? O morto tem alegria? O morto tem tristeza? O morto tem prazer? Tem muito crente assim. Está morto, você não sente mais nada. Está morno. Que a pior coisa é morno, né? Ou quente ou frio. Nunca morno. Se o crente tiver frio, Deus esquenta. Mas o morno é complicado. Por isso que ele fala, não seja morno. Não seja aquele crente acomodado. Não, meus irmãos. Seja vivo. E o vivo é aquele, meus irmãos, que faz a vontade de Deus. Que independente do seu sentimento, ele busca a Deus todos os dias da sua vida. Hoje eu estou bem, eu vou buscar o meu Deus. Hoje eu não estou, mas eu vou também. Eu vou também. Estou vivo, não estou morto. Entendeu? Então, meus irmãos, repetindo aqui, ó. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá o quê? A morte. Ele não se entrega. O crente que guarda a palavra de Deus, ele vem para a igreja nem que seja arrastado. Eu vou nem que seja arrastado. Vou na chuva, né? Igual os irmãos chegaram de guardar chuvinha, né? Vem de longe. Outros que estão, às vezes, até moram próximo à igreja, do lado da igreja, a morto. Desculpa, mas não posso esconder a verdade. Não estou aqui para, né? Não, você tem que ser vivo. Vivo tem atitude. Vivo toma atitude. Vivo toma decisão. Vivo enfrenta. Vivo também sente dor. Mas ele enfrenta. O morto não. Seja vivo. Todos os dias da sua vida. Não seja escravo da morte. Não deixe o mundo escravizar. Tome decisões, porque as decisões vão mudar a sua história. Quem recebe essa palavra? Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé em nome de Jesus. Você está vivo. E hoje os vivos vão participar da Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia é comunhão com Deus, amém? Santa Ceia é comunhão com Deus. Outro dia, a pessoa me perguntou: bispo, eu não sou batizado, eu não sou casado. Começou a colocar um monte de... Eu posso tomar Santa Ceia? Eu falei assim: você tem um filho em casa. O filho não é exemplo. Ele deixou de ser filho? Você deixa de amar ele? Só porque ele não está do jeito que você quer ainda. Você vai mandar ele sair da mesa? Sai da mesa. Não. Santa Ceia é comunhão com Deus. É entre você e quem? E Deus. Por isso está escrito: examine-se cada um a si mesmo. Né? Cada um tem que examinar a sua própria vida. Você está em pecado? Você está prostituindo? Você está roubando? Você está mentindo? Está adulterando? Não. E o que te impede então? Ah, mas o pastor, ele é pastor dele. O pastor que sou eu. Você tem que fazer o que eu estou falando, não o que fulano está falando. Até que me prove dentro da palavra de Deus. O que eu estou falando aqui, estou falando com base bíblica.
Jesus sabia que Judas ia trair ele? Por que ele não mandou Judas sair da mesa da ceia? Ele não poderia falar assim: ô Judas, levanta aí, seu traidor. Seus pensamentos é traição. Ao contrário, Judas estava do lado de Jesus. Jesus olhou para ele assim na mesa. Mas ele não mandou levantar, mandou, gente? Tem pastor que manda o membro sair da igreja, levantar. Ei, você não pode tomar Santa Ceia, como se ele fosse mais do que Deus, mais do que Jesus. Estou falando com base bíblica. Qualquer um que está assistindo e quiser me questionar, pode vir aqui na igreja. Estou aqui, ó. A Avenida Brasil 261. Traga a sua Bíblia. Para nós discutirmos isso. Entendeu, gente? Então, a comunhão entre você e Deus. Você é filho. O filho não é apenas aquele que se batiza, que desce as águas. O filho, está escrito que o filho é aquele que desce as águas? Está escrito, gente? Está escrito que o filho de Deus é aquele que participa da ceia? O filho de Deus é aquele que obedeça a ele. Não importa o que você fez. O que importa é o que você vai fazer daqui por diante. Entendeu? É daqui por diante que vai mudar a sua vida, não é o que você já fez. Então pede perdão para Deus hoje e participe do corpo e do sangue do Senhor em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai querido, nós não pedimos ouro nem prata, mas pedimos perdão a Ti, meu Deus. Essa pessoa que está em casa, meu Deus, talvez não pode estar aqui hoje, mas eu sei que tem pessoas que estão com suco de uva na mão, agora com pão, consagrando na própria casa, meu Deus. Às vezes por falta de opção, ou às vezes também por decepção, meu Deus, de tantas palhaçadas que nós vemos nos dias de hoje. Pai, alcança essas pessoas agora, consagra este pão, consagra essas pessoas, meu Pai. Dá o perdão, meu Deus, dessas pessoas em nome de Jesus. Aleluias. Fala com ele agora. Peça perdão para ele. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende suas mãos para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia, Senhor. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende suas mãos pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Pai, nos perdoa, meu Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, meu Deus. Perdoa, meu Pai querido, às vezes nossa ignorância, o nosso comportamento, às vezes que não condiz com a palavra, mas nos perdoa, porque a partir de hoje nós vamos mudar, meu Deus.
Nós vamos fazer o teu querer, a tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, amém? Eu gostaria que a irmã Solange pegasse uma bandeja de Santa Ceia. E também o meu futuro cooperador aqui, né? Que é o seu Flor. O seu Flor vai servir hoje, meu futuro cooperador. Meu aluno número 2 do curso, né? Foi o segundo colocado na prova do curso aqui. Isso. Levante para o alto assim. Levante para o alto. Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra, meu Deus, o teu corpo, o teu sangue, meu Deus. E todo aquele que comer do teu corpo, beber do teu sangue, receba a vida, receba a nova aliança, a comunhão com o Senhor, meu Deus. Pois estamos à mesa, estamos juntos nessa mesa, meu Deus, que o Senhor preparou nessa manhã, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o corpo e o sangue do Senhor. Pode ir pegando, já tira o lacre. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende suas mãos pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos cante. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder. De todos era o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende suas mãos pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Levante pro alto o corpo e o sangue do Senhor. Meu Deus, consagra, Senhor, o teu corpo, meu Deus. Como está escrito, meu Pai, este é o meu corpo que é entregue por vós. E fazer isso todas as vezes que comer memória de mim, disse o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode participar do corpo do Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode participar do sangue do Senhor. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Santo, Santo Deus poderoso. Isso, meus amados. Seja cheio nessa manhã. Você que está em casa, seja cheio do Senhor.
te adoramos, te adoramos.